Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel? Só para finalizar, falou comigo: és tu aquele Daniel? Toma o seu assento, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, foi necessário fazer esta leitura bíblica para que os irmãos possam perceber a grandeza dos tesouros escondidos por detrás das letras sagradas. O profeta Daniel, ele pertence à categoria dos profetas maiores. Daniel é um dos profetas que marcou a sua época, que marcou a sua geração. Quando eu olho para esse texto bíblico, o que me fascina são as escritas de Deus nas páginas sagradas. O texto disse que a mão misteriosa de Deus apareceu em uma festa pagã. As mãos misteriosas do Todo-Poderoso entrou em uma festa, só que essas mãos entrou naquela festa, não foi para abençoar. Aquelas mãos misteriosas, ou aquela mão misteriosa, entrou naquela festa, não foi para trazer prosperidade. A mão que visitou aquela festa era uma mão que foi sentenciar a morte do rei Beltzazar. A mão da consequência, a mão do juízo. Lendo a Bíblia Sagrada, por 3 vezes, nós vemos Deus escrevendo com seus próprios dedos. A Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte, Deus orienta o profeta a permanecer em jejum e oração por 40 dias. Eu disse que o profeta Moisés, ele esteve no monte de Deus 40 dias, sem comer, detalhe, e também sem beber. Era uma total consagração para conseguir enxergar aquilo que Deus tinha para com ele. Porque Deus não entrega a sua mensagem para homens que não têm visão do céu. Deus entrega os seus segredos para aqueles que têm aliança com ele. Moisés tinha aliança com Deus. Então Deus pega uma pedra e escreve naquela pedra o decálogo, os mandamentos. Foi escrito pelo dedo de Deus. E aquela escrita trouxe para Moisés a lei e os mandamentos para salvar aquela nação. Ou seja, na primeira escrita de Deus para a humanidade, era para salvar aquele povo. A segunda escrita pelas mãos de Deus é esta pela qual eu li aqui para os irmãos, e já eu vou aprofundar neste texto sagrado. Porque a terceira escrita que foi escrito pelas mãos de Deus foi quando Jesus estava na areia do templo sentado, escrevendo na areia. Ninguém sabe o que ele escreveu. Interessante que certo dia uma aluna perguntou para mim: pastor, o que Jesus escreveu na areia? Respondi imediatamente: quando eu chegar no céu, eu pergunto para ele. Porque não está no texto. Não tem como desvendar aquilo que não está escrito na palavra. Só que de repente, diz a Bíblia, que alguns homens maus, religiosos, perversos, trouxeram consigo uma mulher que foi apanhada em ato de adultério. Eles vieram com a palavra dizendo para Jesus que era a lei, que era a própria palavra. Na lei está escrita que se alguém for apanhado em ato de adultério,
seria apedrejado. Está aí esta mulher, está aí o Messias, esta mulher que foi pega em ato de adultério. Jesus continuou escrevendo na areia. Deus não interrompeu por causa dos seus acusadores, mas de repente ele para e apenas uma palavra ele conseguiu dissipar, desfazer as obras das trevas. Jesus disse: quem dentre vós, interessante, ele não disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não, ele não falou isto. Ele disse, quem dentre vós. Qual é a diferença? Se ele tivesse falado, quem não estiver pecado, atire a primeira pedra, ele poderia atirar. Mas quando ele fala, quem dentre vós, ele está tirando dele da frente, porque somente ele poderia condenar aquela mulher. Então aqueles homens, percebendo que não tinha condição de apedrejá-la, retiraram-se do local, e ele disse, mulher, vai e não peques mais. Aleluia. Essa escrita representava o quê? Representava o perdão. Mas a segunda escrita pelo dedo de Deus, o que estava lá era uma mensagem: mene, mene, tekel, parsi. O rei não sabia o motivo daquela escrita, mas estava escrito na parede: mene, mene, tekel, parsi. Ele manda chamar os astrólogos, ele manda chamar os adivinhadores, ele manda chamar os sábios. Ninguém podia interpretar aquela escrita. De repente, a rainha chegou dizendo: ó majestade, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Aleluia. Pastor, mas está no plural. Sim, é verdade. A rainha disse: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, porque ela não conhecia o Deus de Israel. Mas eu e você sabem muito bem, o que habitava em Daniel era o espírito do Deus Altíssimo. Aleluia. Era o espírito do Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, que estava sobre Daniel. Daniel é o homem mais sábio do planeta Terra. Sim, Daniel é o homem mais sábio da Bíblia Sagrada. O homem que tinha ciência, o homem que tinha a graça. Pastor, eu pensei que era Adão ou Salomão. Não, o homem mais sábio, abaixo de Daniel, só tem Satanás. Era um homem que tinha um conhecimento divino, que conseguia interpretar os mistérios de Deus. E quando Daniel chega no palácio, o rei disse, a primeira pergunta que o rei disse para Daniel: Daniel, és tu o mesmo Daniel? O rei não conhecia Daniel, porque aqui Daniel está com 70 anos de idade. Mas o que me fascina, que Daniel começou o reinado lá na Babilônia, quando ele foi transportado, levado para o cativeiro. Quando Daniel chegou na Babilônia, ele poderia ser guiado, orientado por todos os príncipes, por todos aqueles daquela nação, porque foi um homem separado, um homem que tinha uma boa oratória, um homem que tinha um conhecimento, e eles perceberam que Daniel tinha esta graça. Aí Daniel viu que ele poderia ser uma potência na Babilônia. Diz a Bíblia, está escrito, Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Olha esse texto sagrado, porque é aqui que começa a revelação de Deus. O que? A Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Daniel colocou no coração não se contaminar com o mundo pecaminoso. O que é isto? Isto aqui é uma decisão.
Olhe bem na minha face aqui. Porque servir a Deus é uma decisão. Servir a Deus não está entrelaçado no estado emocional do homem. Servir a Deus é uma decisão. Você está aqui hoje porque você decidiu estar aqui. Tem pessoas que poderiam estar aqui, mas decidiram justificar a sua falha ou a sua falta no culto. Eles decidiram, talvez por causa de uma enfermidade, talvez por causa de um imprevisto, mas se ele de fato colocasse no coração: eu vou servir, nada iria parar, porque servir é uma decisão. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é isto? A prioridade. A prioridade é buscar o reino de Deus. Daniel, então, com 16 anos de idade, ele decidiu fazer a vontade de Deus. Aqui começa a jornada deste homem, porque mesmo na Babilônia, Daniel não perdeu a sua identidade. Irmãos, olha que maravilhoso. Mesmo na Babilônia, Daniel não perdeu a sua fé. Mesmo na Babilônia, Daniel não negociou os princípios da palavra de Deus. Mesmo na Babilônia, Daniel não se contaminou com o sistema deste mundo, porque ele decidiu ser diferente. És tu o mesmo Daniel? Irmãos, ele se apresenta perante o rei dizendo: eu sou o mesmo. Tem muitas pessoas que só conseguem permanecer crente na congregação. E a pergunta que ecoa nesta noite para você, e eu vou perguntar, porque esta pergunta é uma pergunta profética: és tu o mesmo na tua faculdade? És tu o mesmo no teu bairro? És tu o mesmo na roda dos escarnecedores? Como assim, pregador? A Bíblia diz no Salmo 1, verso 1 e o verso 2: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem senta na roda dos escarnecedores. Detalhe: antes o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olhe bem na minha face aqui. Eu ouvi uma frase sensacional. E essa frase é uma frase que tem tudo a ver com o nosso contexto. Não sei quem citou, mas quem o autor da frase diz assim: não é errado ter amigos não cristãos. Olha que frase, irmãos. Olha que frase para você refletir. Não é errado você ter amigos não cristãos. Errado é você não ser cristão perto deles. O errado é você não ter o bom testemunho perto dela. O errado é você não ser o mesmo, porque tem muitas pessoas que na igreja ele consegue passar uma imagem de espiritual, religioso. Ele fecha a cara, ele faz biquinho, mas é tudo farsa, hipocrisia, é tudo farsa, porque lá no meio dos amigos ele muda o semblante, lá no meio da roda dos escarnecedores ele é um adúltero, lá no meio da roda dos escarnecedores ele não demonstra esta santidade miserável, porque Paulo disse: esta santidade para mim é trapo de imundície. Olha, irmãos,
trapo de imundícia, a palavra de Paulo concernente às pessoas que tentam passar a imagem de santidade. Para que isso? Se você continuar o mesmo, o segredo de Deus estará com você. És tu mesmo, Daniel? Sou eu mesmo. Eu continuo sendo crente. No império de Nabucodonosor, eu fui governador lá. Eu fui crente no período do rei Nabucodonosor. Eu fui crente fiel no período do rei Dário. E eu estou aqui com 70 anos, meu rei, e eu sou o mesmo. Então, Daniel, você consegue interpretar essa escrita? É lógico que eu consigo. Você consegue? Consigo sim. Por que você consegue? Eu conheço esta letra. Aleluia. Eu conheço esta letra. Eu conheço essa interpretação. Como assim, Daniel? Esta letra é do meu amigo fiel. Eu tenho intimidade com ele. Eu falei com ele hoje pela manhã. Vou falar com ele agora. Porque eu conheço um Deus que revela o profundo e o escondido. Porque eu continuo sendo o mesmo. És tu o mesmo, Daniel? Irmãos, Daniel é tão fantástico que certa vez uns prefeitos, a política daquela época, e Daniel era político, Daniel era governador, um político que não se corrompeu. Daniel, Neemias, Salomão, Davi eram homens estatistas que servia a população, mas eles permaneceram íntegros nos seus cargos, nos seus ofícios, para você entender que tem pessoas que estão lá que permanecem também fiel. Sempre haverá remanescentes. Por isso que eu não ataco nenhuma igreja. Não ataco nenhuma igreja. Pastor, aquela igreja lá está mal vista. Cuidado, porque lá tem remanescente. Lá tem alguns remanescentes. Com certeza tem remanescente. Então, nesta leva também tinha Daniel, que era remanescente. E eles ficaram tão irritados com Daniel. E começaram a tramar contra Daniel. Procuraram o que tinha na vida de Daniel. Procuraram algum escândalo. Não acharam nada na vida de Daniel. Eles pensaram, a única coisa que nós podemos parar Daniel é concernente à sua religião. Então levaram para o rei alguns decretos, algumas leis para ser aprovada. Na lei estava dizendo, meu rei, a lei que deve ser aprovada aqui, nesta Câmara, neste Senado, é que qualquer homem que ousar fazer alguma petição, primeiro tem que passar pelo Supremo da Terra, pelo Rei da Terra. O rei gostou, a prepotência, o orgulho está assinado embaixo. Olhe para cá. E diz a Bíblia que quando Daniel ouviu falar que a escritura, a lei foi assinada, o decreto foi aprovado, mesmo assim, Daniel, ele foi para o quarto da oração falar com seu Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E o que me fascina é que Daniel não fechou as janelas. Não, irmãos. O homem de Deus tem que ter o quê? Tem que ter coragem. O homem de Deus tem que ter audácia. O homem de Deus tem que ter ousadia no espírito e entender. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo assim, o que ele fez? Ele foi orar. E diz a Bíblia Sagrada que Daniel, ele preferiu passar uma noite na cova dos leões do que ficar sem orar. Que coisa, irmãos. O que você prefere, Daniel? Dormir com os leões ou ficar sem orar? Não, ficar sem orar não posso ficar. Eu durmo com os leões. Isso aqui é muito forte, irmãos. Isso é um homem de visão. E tem uma coisa, se você está orando para Deus tirar você da cova dos leões, recebe esta palavra. Deus não tira ninguém da cova dos leões. Senhor, eu estou aqui porque eu estou no meio de leões, de pessoas que estão tramando a minha derrota. Eu preciso de um escape, de um socorro. Eu vim lhe dizer nesta noite,
Deus não vai te livrar da cova dos leões. Se você orar, o que ele vai fazer? Ele vai manifestar o seu poder. É no meio desta tribulação, é no meio da cova dos leões que Deus vai manifestar a sua graça. Deus vai te honrar no mesmo lugar onde armaram a tua derrota. Fale comigo, Deus vai te honrar no mesmo lugar onde armaram a tua derrota. Daniel vai ser honrado na cova dos leões, porque ele permaneceu mesmo, irmãos. Agora imagine a cena. Isso aqui não é filme não, isso aqui é verídico. Isso aqui não é uma história que foi contada. Será que isso é verdade? Isso foi tão verdade que a Bíblia diz que Daniel, ele desceu nas partes baixas, desceu na cova dos leões, descansou na cova dos leões. Alguém disse que Daniel fez o leão de travesseiro para cochilar e dormir. Eu também creio nesta palavra. Ele descansou na cova dos leões. Por isto que a Bíblia disse em Filipenses capítulo 4, versículo 7: o Deus de paz excede todo entendimento. A paz de Deus, ela excede todo entendimento. Se você veio aqui nesta noite procurar esta paz, eu tenho que explicar aqui, irmãos, eu tenho que ser sensato nas minhas palavras. Paz de Deus não significa ausência de lutas. Como assim, pastor? A paz de Deus não significa ausência de tempestade. A paz de Deus quer dizer que Deus vai manifestar no meio desta tempestade, e você vai chegar do outro lado exaltando e glorificando Deus Todo-Poderoso, porque os leões não vão te parar. E não para. O homem de oração, os leões não pode parar. Quem tem vida de oração não negocia princípios. És tu mesmo, Daniel? Se eu te contar a minha história, meu rei, eu permaneço inabalável. Eu permaneço firme. Eu jamais vou negar os meus princípios. Eu jamais vou negar a minha fé. Eu jamais vou trocar alguma coisa por promessa. Porque o rei diz para Daniel: Daniel, se você conseguir interpretar, irmãos, olhe para cá, você será o terceiro dominador do meu reino. Isto aqui é poder, isto aqui é posicionamento, isto aqui é privilégio, isto aqui é honra, isto aqui é oferta, isto aqui é deleite. O rei diz para Daniel: Daniel, se você conseguir interpretar estas letras aqui, porque eu não consigo entender, você será o terceiro dominador do meu reino. Daniel, como ele era o mesmo, ele disse: este presente, esta oferta fica para você. Na cara do rei, cara. Na cara. Eu não quero oferta sua, não. Eu só quero interpretar. Mene, mene. Deus contou os seus dias. Tekel. Pesado foste na balança. Passi. O teu reino será dividido. O teu reino será cortado. Esta escrita é sentença de morte para você. O verdadeiro profeta não treme diante dos imperadores. O verdadeiro profeta entrega a mensagem de Deus. O verdadeiro profeta não se corrompe quando vai entregar uma palavra. Não treme posições, porque se ele é profeta, na vida dele regue a verdade do Espírito de Deus. Na cara do rei, pesado foste na balança. Por qual motivo? Por qual motivo eu fui pesado? Por qual motivo Deus, o seu Deus, vai cortar o meu reino? Meu rei, você não sabe o motivo? Você tocou nos vasos do Senhor. Você tocou nos um tecido sagrado.
Na época de Nabucodonosor, trouxeram os utensílios da casa de Deus, guardaram no porão as taças de ouro, e você pediu as taças do Senhor para colocar vinho, ficar bêbado aqui, zombar da religião. Você tocou naquilo que é de Deus, e Deus tem ciúme das suas coisas. Você não pode tocar no vaso do Senhor, você não pode tocar no sagrado, você não pode brincar com as coisas santas. Se você é desse aí que brinca com as coisas santas, se prepare, porque a sentença vai estar assinada e a consequência virá. Eu vi uma frase, aliás, vi nada não, irmãos, postei agora há pouco uma pregação, o amigo próximo colocou lá: Deus está conosco, em qualquer ambiente Ele está conosco. Uma figurinha, eu preguei, ele colocou embaixo uma figurinha: Deus está conosco. Ele gostou da mensagem, isso é aprovação. Deus está conosco, em qualquer ambiente aonde nós estivermos, Ele está conosco. Embaixo eu coloquei: assinado Satanás. Deus não está na orgia, Deus não está na boate, Deus não está no motel, Deus não está na roda escarnecedores. A Bíblia disse que com Deus não se brinca. Você pode brincar com o diabo, você pode brincar com o homem, mas com Deus, se você cair na mão dele, quem vai te livrar? Com Deus não podemos brincar. Não podemos misturar o sagrado com o profano, porque a consequência virá. Qualquer aplicação que eu faço, eu convido você a decidir hoje: ou você é, ou você não é, irmãos. Não podemos servir a dois senhores. Ou você serve o capeta, ou você serve a Deus. A escolha é sua, a decisão é sua. Agora, se você tentar servir os dois, quem não vai aceitar é Deus, porque Jesus, porque o próprio Deus não divide a sua glória com ninguém. Então ele vem tirar satisfação. Deus veio fazer o quê? Tirar satisfação. Pegou os meus utensílios, tocou no meu sagrado, tocou nos meus vasos, tocou nos meus tesouros. Por isso pesado foste na balança. A pergunta que não quer se calar, a pergunta que ecoa neste ambiente: Daniel, és tu o mesmo? Daniel, irmãos, demonstrou que ele era fiel. Por que Daniel era fiel? Fiel porque diz a Bíblia, Daniel 6, versículo 3: havia nele o Espírito excelente. Nele havia um Espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Que espírito de excelência é este, pregador? Este espírito, mais uma vez, é o Espírito Santo de Deus, que orientava Daniel, que conduzia Daniel. Por quê? Porque Daniel tinha um quarto de oração. Quer saber o segredo? Você tem que ter um lugar secreto, irmãos. Você tem que ter um lugar onde você trava as suas maiores batalhas. Pastor, não tem esse lugar. O lugar não é um ambiente, porque Jesus, ele batalhava as suas maiores batalhas no monte da oração. A Bíblia fala em Lucas 22, 44, que posto em agonia, ele orava intensamente, travando uma grande batalha. Outras pessoas têm a grande oportunidade de orar num quarto secreto, orar na sala, orar no banheiro, orar na cozinha, na varanda. Você tem que ter um lugar secreto. E tem um detalhe: o diabo sabe quem tem autoridade e quem não tem. O diabo sabe quem tem unção e quem não tem. Por isso Deus te trouxe nesta noite para você voltar onde você caiu. Lembra de onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro amor. És tu o mesmo?
Pensa aí. Você é o mesmo? Agora lembra do ano que você aceitou a Cristo. Quando a pessoa te ligava, primeiro amor, sexta-feira tem um monte para ir. Você era o primeiro a assinar. Presença confirmada, estamos juntos. Vai ter oração, estou dentro. Vai ter um evangelismo aqui na Praça Raul Soares, na Praça do Papa. Você não perdia um. O tempo passou e você mudou. Você só aparece em uma congregação se for algum evento ou se for alguma festa, porque o amor se esfriou. As pessoas mudam, irmãos, no decorrer do tempo. E um dos maiores perigos, ouça-me, um dos maiores perigos da igreja, nos dias atuais, vou até melhorar isso aqui. Um dos maiores truques do diabo é nos manter ocupado. Eu disse, um dos maiores truques do diabo, irmãos, ele tem ganhado demais. O diabo tem ganhado com força, de goleada. Ele consegue nos manter ocupado. Ele consegue trabalhar a sua mente. Faz o teste. Começa a ter uma disciplina na sua vida. Você ouviu essa mensagem, você pensou, você como Daniel. Daniel orava quantos dias, quanto tempo, quantas vezes no dia mesmo? 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel 6, versículo 10. 3 vezes ao dia. Era um homem que tinha muita ocupação, mas tinha tempo para Deus. Era um homem muito ocupado, mas não tão ocupado que não tivesse tempo para Deus. E o diabo tem conseguido isto conosco, nos manter ocupado, distraído. Porque se ele conseguir distrair você, você não vai conseguir enxergar a bênção que vem na sua direção. Se ele conseguir distrair você, tirar o foco, ele ganhou, irmãos. Então ele consegue distrair. Vou fazer um teste aqui para você entender. Você está na sua casa, você colocou em fazer uma leitura da palavra de Deus. Você começa a ler o primeiro capítulo, o segundo capítulo você lembrou de algo. O que você faz? Fala comigo. Você lembrou de algo. Você vai fazer o quê? Você vai tentar procurar, ou nas redes sociais, ou no celular, satisfazer ou trazer solução para aquela lembrança. Porque o diabo conseguiu distrair você. Ele trabalha com distração. A pessoa não consegue ficar centrada. Ela está orando, eu falei domingo à noite na Assembleia de Deus. As pessoas não conseguem mais nem orar. Não conseguem orar. Eles começam orando, quem sabe pela madrugada. Ó Deus, abençoa o meu dia. Abençoa esta manhã. Abençoa meu pai. Abençoa a minha mãe. Só sabe falar abençoa. Abençoa o meu vizinho. Abençoa o meu cachorro. Abençoa o periquito. Abençoa o diabo. Abençoa a irmã. Está abençoando todo mundo, irmãos. Porque não tem intimidade com a palavra de Deus. Isto é verdade. Então uma pessoa que não tem intimidade, não tem o quê? Diálogo. Não tem. Você quando começou a namorar, ou ter um relacionamento, você tinha diálogo, tinha conversa. Você queria estar perto. É o primeiro amor. Mas o tempo passa, o amor vai se esfriando. A leitura da palavra, a leitura de livros, irmãos, é só milagre. Você vê alguém lendo, não lê mais. E perde a maior essência que é a palavra de Deus. Eu sempre digo e vou morrer dizendo: Jesus venceu o diabo, não foi com rosa ungida. Jesus venceu o diabo, não foi com lenço ungido. Jesus venceu o diabo, não foi com a água do Rio Jordão. Jesus venceu o diabo, não foi passando na gruta milagrosa. Jesus venceu o diabo, não foi com o martelo da justiça. Jesus venceu o diabo, não foi com a areia de Jerusalém. Jesus venceu o diabo citando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. O quinto livro do Pentateuco,
partir, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Aleluia! Venceu o diabo citando a palavra de Deus. E Daniel venceu o sistema citando a palavra de Deus, porque ele era um homem competente, ele era organizado, ele era fiel no trabalho. Daniel prosperou em vários governos porque tinha o espírito não dos deuses santos, ele tinha o espírito do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que abre porta e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Daniel servia o Deus de Israel. A intimidade. A nossa vida tem que ser a vida modelo. Está escrito, coloca Provérbios capítulo 22. E anote este versículo, você vai entender a essência e o poder que está por detrás destas letras. Provérbios capítulo 22 é o que está escrito na palavra de Deus. E o que está escrito: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Esta versão aí é fantástica. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Vale mais o bom nome, vale mais a boa reputação, vale mais a tua integridade, vale mais a tua fidelidade, porque a tua fidelidade a Deus lhe dará acesso a lugares restritos. Quem crê nesta palavra, levante as mãos para os céus e glorifica o Deus de Daniel. Quando chamaram Daniel, ele não precisava provar quem ele era. Irmãos, olha aqui. Quando chamaram Daniel, ele não precisou falar quem ele era. Isso aqui é fantástico. Lembro-me, na época que eu estava como um supervisor, e algumas entrevistas, as pessoas vêm falando sobre o título que tinha. Me coloca nesse cargo aí porque eu sou evangélico. Me coloca nesta função porque lá na minha igreja eu sou presbítero. Irmão, para que isto? Eu entrei na empresa, qualquer lugar que eu vou, eu não falo. Tenho até preocupação em falar. Eu sou um pastor, não fala não, meu filho, pelo amor de Jesus. Não fica quietinho aí, não me apresenta como o Hélio mesmo, quietinho. Aí diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, olhe para cá. Diz o reverendo Hernandes Dias Lopes: a vida do pregador ou do líder, a vida do líder fala mais alto do que o seu sermão. Para que falar que você é? É o seu testemunho que dirá se você é ou se você não é. 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrões dos fiéis. Como? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Daniel não precisou falar quem ele era. Por quê? Porque diz a Bíblia Sagrada que eles conheciam quem era Daniel. Há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses santos. As pessoas sabem quem é você. O seu vizinho, ele sabe quem você é. Seu vizinho pode ser uma maldição na sua vida, mas ele sabe que você é. Ele te persegue porque ele sabe quem você é. Por outro lado, tem alguns que o vizinho persegue porque sabe que ele é um mentiroso. Aquilo é hipocrisia. Mas as pessoas sabem quem você é, irmãos. Não precisa falar nada, porque a integridade não envelhece. É para você notar isto. A integridade não envelhece. Isto aqui é tremendo. A fidelidade não sai de moda.
Caráter não depende de plateia. Caráter é o fruto do Espírito que está na sua vida. Se mede o homem, não são pelos seus dons. Se mede o homem, é pela unção de Deus na sua vida. Uma coisa é ser um homem de Deus. Outra coisa é ser o homem que Deus usa. O que você quer ser? O homem que Deus usa ou o homem de Deus? O homem que Deus usa até o diabo. O homem que Deus usa é usado pelos dons. Mas o homem de Deus é usado pelo fruto do Espírito. O homem de Deus traz consigo o amor, a paz, a temperança, a benignidade, a bondade, a fidelidade. São as marcas de homem fiel. Qual que é a prova disso? Está escrito. Mateus 7, versículo 21, 22 e 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É o homem que Deus usa. Você tem que permanecer com a fidelidade perante o Deus Todo-Poderoso. Seja o mesmo no secreto e no público. Olhe para cá. Seja você mesmo no secreto, ou na congregação, ou na igreja, e também no público. Seja um homem verdadeiro. Não negocie a sua identidade por aceitação. Não negocia. Ah não, eu vou entrar no jogo aqui para ser aceitável. Irmão, se depender de mim, eu lembro perfeitamente, vão passar mal. Cai num joguinho do diabo, não adianta. Eu não vou perder a minha identidade para ser aceito. Eu prefiro ser rejeitado do que ser aceito. Não, varão, pegou pesado aí, apaga isso aí. Não, meu filho. Apaga isso, pegou pesado. Isso acontece constantemente. Talvez o pessoal não tenha noção. Uma pregação lá, principalmente pregação de correção. Aí vem um comentário até no privado. Que isso, varão? Aí não. Vou manter a integridade. O que está escrito, está escrito. Não vou apagar. Porque eu não vou apagar para ser aceito pela sua opinião ou pelo seu pensamento. O errado é errado, irmãos. Não vos conformeis com este mundo que há contenda. Não vos conformeis com este mundo que há corrupção. Errado é errado. Tem que posicionar, porque a consequência de Deus virá a qualquer momento. Nós não podemos corromper. Devemos permanecer na verdade, na integridade. Vou falar para não ser rejeitado. Jesus, João 1, versículo 11. João 1, versículo 11. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Seu passado de fidelidade será a sua credencial do futuro. Quem crê nesta palavra? Se o seu passado for de fidelidade, se prepare que ele será o seu credencial do futuro, porque diz a Bíblia, Eclesiastes capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Deus pode te levantar novamente, mesmo depois de anos no anonimato. Não toca nos vasos do Senhor. Daniel entregou a mensagem toda, e naquela noite o rei morreu. Mene, Tekel, Passi. Deus contou os seus dias. Pesado foste na balança. Eu vou dividir o seu reino. O teu reino será cortado. Tem pessoas que hoje têm a oportunidade de reatar sua aliança com Deus. Deus visita a tua geração. Deus visita a tua casa. Deus visita a tua família.
E tem uma mão misteriosa aqui dizendo: a mão misteriosa continua cortando. Mene, mene, tekel, passi. Pesado foste na balança, foste achado em falta. A profecia que o Espírito Santo me ordena a profetizar aqui nesta noite é a sentença divina. Mene, mene, tekel, passi. Mene, Deus contou, seu tempo acabou. Tekel, Deus pesou, você foi achado em falta. Passi, Deus dividiu, seu reino foi entregue. Se você continuar camuflado, escondido, com essas tretas cabulosas, com esta vida arruinada, mene, mene, tekel, passi, Deus manda entregar esta palavra nesta noite, para você que está afastado, para você que está em dois caminhos: ou você serve Balaão, ou você serve o Deus de Israel, ou você serve o Deus soberano, ou você serve o sistema deste mundo. Não podemos servir a dois senhores. Por isso que Deus te trouxe nesta noite, para conseguir enxergar a sua vida. E a profecia é esta: examine um homem a si mesmo. Seja você o mesmo no teu serviço, na tua faculdade, no teu bairro, aonde você for, continua sendo o mesmo. Recebeu um passaporte, foi viajar. Ah não, aqui eu vou estar soltinho, ninguém me conhece. Os olhos de Deus estão lá contemplando o bem e o mal. Pesado foste na balança, és tu o mesmo, Daniel. Eu quero orar pela sua vida. Fica de pé. Não precisa nem de tocar não, porque por causa do tempo, somente orar. Mas esta é a palavra. És tu mesmo, Daniel. Agora fala o seu nome aí em espírito. Você é o mesmo? Você é o mesmo crente quando se converteu ao Evangelho? Você continua sendo o mesmo? Se você é o mesmo, em você habita o Espírito do Deus Altíssimo. E nesta noite, nós iremos consagrar o mês de setembro. Porque o mês de setembro é o mês das bênçãos de Deus sobre a sua casa. Nós estamos profetizando, são 12 terças-feiras de clamor, pregando sobre o clamor e oração para 12 meses de vitória. Então esse mês de março já foi profetizado para você, que é o mês do seu triunfo, é o mês da sua vitória, é o mês da resposta. Mas aqui agora, o mês de setembro, nós já profetizamos: grande Deus e todo-poderoso Pai, a sua palavra foi pregada, Senhor. Há no teu reino o homem que tem o espírito dos deuses santos. Daniel já era idoso nessa ocasião. Décadas haviam passado desde a sua juventude na Babilônia, mas ele continuou sendo o mesmo. Espírito Santo de Deus, faça este homem e esta mulher a permanecer fiel na palavra. Podem mudar os palácios, podem mudar os reis, mas quem tem identidade em Deus continua sendo o mesmo. Receba a libertação nesta noite. Receba o livramento de Deus nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus me autoriza a profetizar na sua vida, de olho aberto. A bênção de Deus já te alcançou nesta noite. Então recebe o refrigério. E para a última profecia, se puder colocar esse último versículo, porque é a terça da palavra, Daniel 12, versículo 13. O último versículo para finalizar. Daniel 12, versículo 13. Tu, porém, vai até o fim. Fala com o seu irmão aí. Tu, porém, vai até o fim.